Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No túmulo de seu filho, um bilionário descobre uma verdade que nenhuma fortuna poderia lhe oferecer. Numa fria manhã de novembro, um vento gélido soprava silenciosamente pelos caminhos do cemitério de Greenmount. O céu, de um cinza chumbo, parecia pesar com todo o seu peso, como se compartilhasse o peso do coração do homem que permanecia imóvel diante de um túmulo recém-fechado. As folhas mortas, rodopiando suavemente em torno de seus pés, estalavam sob seus passos hesitantes, mal quebrando o silêncio pesado que envolvia aquele local de meditação. Richard Caldwell, o bilionário fundador do império tecnológico Caldwell Systems, era uma figura famosa. Um visionário adorado por alguns e implacável por outros, ele havia forjado sua fortuna com rigor e determinação inabaláveis. No mundo dos negócios, ele era um conquistador, um estrategista implacável. Mas naquela manhã, longe dos holofotes e das reuniões, ele não era nem chefe, nem investidor, nem mesmo um empresário de sucesso. Ele era simplesmente um pai destruído, reduzido a um homem vulnerável diante do inevitável. Seu único filho, Nathan Caldwell, tinha apenas 19 anos quando perdeu a vida. O acidente ocorrerá em uma pequena estrada vicinal, longe das luzes da cidade e da agitação das principais avenidas. Nathan dirigia sozinho, sem excesso de velocidade, sóbrio e cauteloso. Uma simples chuva repentina, leve e traiçoeira tornará a estrada escorregadia. Uma curva fechada demais, uma trajetória que derrapou, e tudo mudou em um instante. Uma vida inteira abruptamente interrompida. Richard olhou fixamente para a lápide cinzenta, fria e imutável. Esta pedra, embora lisa e polida, trazia o nome do filho gravado e uma data que ressoava como uma faca, de 2005 a 2024. Permaneceu congelado, o olhar vago, a alma acorrentada a um silêncio que jamais conhecera. Desde o funeral não derramaram uma lágrima. Nenhuma. Armara-se com uma máscara impassível, empurrando a dor para um canto escuro da mente. Lamentava como sempre enfrentará a adversidade, com frieza e controle. Para ele, a dor precisava ser domada, racionalizada, integrada como mais um elemento na grande equação da sua vida. Mas naquela manhã, sob aquele céu pesado e ameaçador, algo mudou. Algo no ar, ou talvez no próprio silêncio da sepultura, fez aquela armadura de gelo tremer. Uma nova sensação, uma rachadura imperceptível na casca que ele tanto se esforçara para construir. Richard sentia lá no fundo que desta vez não seria mais capaz de controlá-la. Desta vez, o peso da ausência, a profundidade do vazio, o confrontaria com sua verdade mais íntima. Ele era um pai devastado, perdido sem o filho. Um pouco mais adiante, a poucos metros do túmulo, o olhar de Richard foi atraído por uma figura inesperada. Uma mulher negra, ajoelhada na grama úmida, segurava com ternura a mão de um menino. Ambos estavam modestamente vestidos, a mulher usava um casaco leve demais para o frio de novembro, desgastado nos cotovelos, enquanto a criança, envolta em um moletom enorme, segurava uma flor murcha nas mãos pequenas, provavelmente colhida na trilha. Estavam sozinhos, como se perdidos naquele vasto cemitério de pedra e silêncio. Os olhos da mulher estavam inchados, avermelhados pelas lágrimas que ela não se dava ao trabalho de enxugar. Não havia constrangimento nem tentativa de escondê-lo. Apenas pura e crua dor, oferecida aos céus. Não era uma dor fingida ou dramática, mas uma tristeza sincera, digna e silenciosa. Intrigado, Richard aproximou-se lentamente, quase hesitante, como se uma parte dele sentisse que aquele encontro não fora acidental. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes. Pelo menos, não conscientemente. No entanto, ela parecia conectada a Nathan de uma forma que ele ainda não compreendia. Ele parou a alguns passos deles e com uma voz mais suave do que sabia que tinha, perguntou: "Com licença, você conheceu meu filho?" A mulher ergueu o olhar. Seu rosto estava contrariado, mas sua postura permanecia ereta. Havia uma espécie de respeito em seu olhar, misturado a algo infinitamente triste, um reconhecimento silencioso e, ao mesmo tempo, uma imensa modéstia. "Sim, Sr. Caldwell", ela disse simplesmente. "Meu nome é Danielle Washington. Eu era garçonete no Greenmount Hotel, um dos estabelecimentos que você possui." Richard assentiu levemente sem dizer uma palavra. Ele jamais conseguiria identificar as centenas de pessoas que trabalhavam para ele. Seu filho, Nathan, vinha com frequência com os amigos. Ele sempre pedia as mesmas coisas: chá verde e uma fatia de torta de maçã. Mas ele fez algo que ninguém mais fazia. Ele me olhou nos olhos quando falou comigo. Ele me agradeceu sinceramente. E uma noite, sua voz falhou brevemente.
Ela respirou fundo e continuou. Uma noite, ele me viu chorando. Eu estava no corredor, entre os turnos. Meu filho, Liam, aqui, tinha acabado de ser hospitalizado. Febre alta. Eu tinha perdido meu segundo emprego para ficar com ele. Eu estava com medo de perder tudo. Nathan não me fez perguntas. Ele simplesmente me entregou um guardanapo e disse, não tenha pressa. Então, quando voltei para o meu posto, encontrei um bilhete na minha agenda. Nenhum dinheiro. Apenas um bilhete. Ele havia escrito. Tremendo, ela remexeu no bolso interno do casaco. Tirou um pequeno pedaço de papel amassado, amarelado pelo tempo protegido por um plástico. Entregou-o a Richard. Você merece mais do que desculpas silenciosas. Você é uma força que o mundo muitas vezes se recusa a ver. Richard leu as palavras e foi como se o vento lhe tirasse o fôlego. Agarrou o papel com força, percebendo que segurava um fragmento da alma do filho. Uma parte íntima e preciosa da qual ele jamais conhecera nada. Ele sentiu uma rachadura em algum lugar entre o peito e a garganta. Uma fissura na fortaleza que ele havia construído contra a dor. Ele escreveu isso para você? Ele sussurrou incrédulo. Sim. E eu nunca esqueci. Não foi pena. Foi respeito. E nos dias que se seguiram, ele continuou a me cumprimentar. Ele até me perguntou como Liam estava. Ele nunca agiu como se estivesse acima de mim. Ele me via. Realmente me via. Richard sentiu um nó na garganta. Passará anos acreditando que deveria criar o filho para ser forte, brilhante e competitivo. Ensinar-lhe rigor, lógica e disciplina. Mas ignorara que Nathan também era gentil, profundo, presente para os outros. Cultivara um coração tão vasto quanto sua mente. E seu filho? Richard perguntou, olhando para a criança que permanecia em silêncio, segurando sua flor murcha. Danielle sorriu tristemente, seus olhos nublados por memórias que ela parecia guardar com dor. O nome dele é Liam. Ela disse em voz baixa. Nathan falava com ele com frequência. Não o fazia por caridade ou educação. Estava genuinamente interessado nele. Ouvia-o como se fosse um adulto com respeito. Um dia, para seu aniversário, chegou com uma sacola cheia de livros. Nada de brinquedos. Apenas histórias. Contos africanos, romances infantis, histórias em quadrinhos e até um antigo volume encadernado de Júlio Verne. Nathan lhe dissera, os livros são como uma arma silenciosa. Depois que você aprende a ler, ninguém mais pode te prender. Richard olhou para baixo com a garganta apertada. Nunca ouvirá aquelas palavras saírem da boca do filho. Ele conhecia suas notas, seus planos, suas conquistas acadêmicas. Mas essa ternura, essa visão de mundo, ele a descobriu ali, na voz de uma mulher modesta e digna, de pé junto a um túmulo. Ao lado dela, Liam, que até então estivera em silêncio, aproximou-se. Caminhou lentamente com a cautela de uma criança entrando em um lugar sagrado. Segurou a flor murcha nas mãos como se fosse um tesouro. Chegando em frente à lápide, ajoelhou-se, com a testa ligeiramente baixa. Então, com um gesto delicado, depositou a flor aos pés do túmulo. Ele sussurrou, tão baixinho que alguém poderia pensar que era uma prece. Obrigado, Nathan. Aquelas 3 palavras, simples e claras, ressoaram com mais força no coração de Richard do que todos os discursos que ouvirá durante o funeral. Ele sentiu a respiração falhar. Um momento depois, sem nem pensar, caiu de joelhos ao lado do menino. Suas pernas cederam, sim, mas não por fraqueza física. Foi a emoção crua, inexorável, que o invadiu como uma onda. Ele colocou uma mão trêmula no ombro de Liam. Obrigado por estar lá, ele disse com uma voz quebrada, quase inaudível. Você gostou de ler, Liam? O menino olhou para ele, surpreso, mas confiante. Ele assentiu. Sim, senhor. Nathan me disse que um livro é como uma chave. Ele abre portas que você ainda não consegue ver. Essas palavras atingiram Richard diretamente no coração. Ele repetiu para si mesmo. Portas que ainda não vemos. Ali, agachado na terra fria, ele compreendeu que seu filho enxergara mais longe do que ele. Que Nathan, aos 19 anos, já havia compreendido a essência daquilo que Richard jamais conseguirá nomear. Transmissão invisível. Aquela que não se transmite por meio de títulos, diplomas ou contas bancárias, mas por meio de gestos, olhares e dignidade compartilhada. O silêncio que se seguiu não era mais opressivo. Não era mais o vazio do luto, nem a solidão de um pai em luto. Era um silêncio completo. Um silêncio que unia 3 seres, o homem, a criança e a mãe, numa forma rara e autêntica de presença. Não havia mais bilionário, nem garçonete, nem hierarquia. Havia apenas a lembrança de um menino luminoso e dos corações que ele havia tocado. Richard não queria mais fugir daquele momento. Não queria analisá-lo, categorizá-lo ou colocá-lo numa caixa.
Ele só queria ficar ali um pouco de joelhos, ao lado daquele garotinho que lhe lembrava seu filho, e daquela mulher que, através de sua dor, tinha acabado de abrir para ele uma porta que ele nunca tinha visto. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava lentamente sob um céu cor de carvão, Richard não retornou à sua cobertura de vidro e aço na Quinta Avenida. O prédio, por mais impressionante que fosse, com suas paredes transparentes e móveis de design frio, de repente pareceu uma fortaleza vazia, um mausoléu de sucesso. Mas não um lar. Em vez disso, tomou uma decisão que teria parecido impensável no dia anterior. Virou-se para Danielle e Liam, ainda emocionados pelo momento compartilhado no cemitério, e disse com uma voz suave, mas segura: "Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Na minha casa. Nada especial. Só conversar. Ouvir. Rir, talvez." Danielle olhou para ele surpresa por um instante, depois assentiu lentamente, tocada pela sinceridade em seus olhos. Ela não via mais um magnata, mas um homem solitário, buscando compreender, conectar-se, corar-se. E assim, algumas horas depois, num apartamento habitualmente agitado por recepções formais e silêncios pesados, uma pequena mesa foi posta na cozinha, não na sala de jantar, grande demais, fria demais. Richard, desajeitado, mas disposto, esquentou uma sopa que um de seus cozinheiros havia deixado na geladeira. Tirou pão, queijo, maçãs. Nada complicado. Nada preparado por chefes renomados. Danielle, sentada à sua frente, mantinha a elegância simples de uma mulher que já passou por tudo. Liam, um pouco intimidado no início, finalmente relaxou quando viu Richard lhe entregar um livro que estava em uma prateleira, A Ilha do Tesouro, edição original com capa de couro. Nathan adorou e rabiscou algumas notas na margem. A criança abriu o livro como se tivesse acabado de descobrir um verdadeiro tesouro. A refeição era simples, mas cada mordida tinha o sabor da verdade. Richard não conduziu a conversa. Ele ouviu. Ouviu mesmo. Deixou-se levar pelas anedotas de Danielle, como Nathan a fazia rir sempre pedindo uma sobremesa que nunca comia, só para lhe dar uma gorjeta. Como aprenderá a cumprimentar em sua ilha uma lavadora de pratos queniana, por respeito ao seu sorriso. Como certa vez defenderá um jovem garçom negro que o gerente do restaurante humilhara injustamente. Liam, com sua voz suave e palavras infantis, contou como Nathan o ensinara a conectar ideias. Ele disse que você pode voar mesmo sem asas, desde que pense bastante e leia bem. Richard riu em meio às lágrimas. Nunca tinha ouvido Nathan dizer aquilo, e no entanto era tão típico dele. Cada lembrança recontada tornava-se uma pedra preciosa, adicionada ao colar de uma lembrança que ele julgava perdida. E à medida que a noite avançava, algo profundo aconteceu. Richard sentiu a presença do filho, não como uma sombra triste, mas como uma luz brilhante, comovente e acolhedora. Em certo momento, Danielle lhe disse: "Sabe, acho que Nathan carregava consigo uma parte do mundo que você tentou esquecer. Não por crueldade. Por proteção, talvez. Mas ele viu. E nunca desviou o olhar." Essas palavras atingiram Richard profundamente. Ele olhou ao redor. Aquele vasto apartamento, repleto de arte, tecnologia e troféus. E no entanto, naquela noite, as coisas mais preciosas naquele cômodo eram as vozes, as memórias, as verdades ditas à mesa, sem rodeios ou decorações. Quando Danielle e Liam saíram, o próprio Richard os acompanhou até a porta. Ajoelhou-se uma última vez na altura da criança e disse-lhe com voz firme, mas terna: "Se você quiser pegar um livro emprestado, ou falar sobre Nathan, minha porta estará sempre aberta." Liam assentiu, com um sorriso genuíno nos lábios. Então ergueu o punho para Richard, que um pouco surpreso, respondeu com um pequeno gesto desajeitado. Um toque de punho. Nathan sempre fazia isso, ele se lembrava. Mesmo com as crianças. Quando a porta se fechou atrás deles, Richard ficou sozinho, com o coração pesado, mas diferente. Ele havia descoberto outro lado do filho naquela noite, um lado que só o amor incondicional pode revelar. E naquela refeição compartilhada, naquelas palavras simples e naqueles silêncios plenos, ele havia encontrado o início da redenção. 3 meses depois, o vento mudou, e o coração de Richard Caldwell também. O inverno deu lugar a uma primavera hesitante, e com ela, a uma renovação que ninguém, nem mesmo o próprio Richard, poderia ter previsto. Naquela manhã, no auditório principal do Centro Cultural do Harlem, centenas de pessoas estavam reunidas. Membros da imprensa, educadores, ativistas, ex-funcionários do grupo Caldwell Systems, mas também moradores comuns de bairros populares, que vieram por curiosidade ou esperança. O evento foi transmitido ao vivo por várias emissoras nacionais. O homem que estava prestes a discursar não era apenas um bilionário,
Ele agora era um pai em luto, trazendo uma mensagem inesperada. No palco, uma tela enorme exibia em letras sóbrias: Fundação Nathan Caldwell, pela educação e justiça social. Richard Caldwell subiu ao palco em silêncio respeitoso. Não usava seu terno de costume, mas um paletó simples e escuro. Parecia ter envelhecido, ou talvez amadurecido. Em seus olhos não havia a dureza fria dos anos passados, mas uma nova profundidade, forjada pela perda e transformada pelo encontro. Ele ficou atrás da mesa, respirou fundo, e falou: há 3 meses perdi meu filho, Nathan, 19 anos. Jovem demais, inteligente demais, bom demais para este mundo, talvez. Um leve tremor percorreu a plateia. Por muito tempo eu o considerei um herdeiro. Eu o preparei para assumir o meu império. Passei a ele minhas estratégias, meus princípios, minhas ambições. Mas eu não via o que ele estava tentando me passar. Ele não queria herdar. Ele queria inspirar. Ele fez uma pausa. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era firme. Graças a Nathan, entendi que o valor de uma vida não se mede pelo que possuímos, mas pelo que compartilhamos, pelo que deixamos para trás. E às vezes são aqueles que ignoramos, aqueles que consideramos invisíveis que nos alcançam na escuridão. Ele se virou ligeiramente para a direita do palco. Danielle Washington estava ali, ereta e elegante em um terno simples. Ao lado dela, Liam, de camisa branca, segurava um livro contra o corpo, A Ilha do Tesouro, o que Nathan lhe dera 2 anos antes. A capa estava um pouco amassada, mas as páginas foram lidas, amadas, habitadas. É por isso que hoje tenho orgulho em anunciar a criação da Fundação Nathan Caldwell para a Educação e Justiça Social. Seu objetivo será simples, mas essencial: construir bibliotecas em áreas esquecidas. Oferecer bolsas de estudo a crianças brilhantes, porém negligenciadas. Apoiar mães solteiras, professores comprometidos e sonhadores silenciosos. Oferecer oportunidade, voz e dignidade. Asterisco. Desta vez, ele se virou para Danielle e a convidou a se aproximar. E para liderar esta fundação, escolhi uma mulher que meu filho viu antes de mim. Uma mulher forte, justa e discreta. Uma mãe. Uma lutadora. Uma alma que a sociedade teria ignorado, mas a quem Nathan homenageou. Apresento a vocês a diretora desta fundação, Senhora Danielle Washington. Uma ovação de pé se elevou. Não alta, mas respeitosa. Genuína. Danielle deu um passo à frente, com a garganta apertada e as mãos trêmulas. Ela nunca havia falado diante de tanta gente. Mas naquele dia ela não falou por si mesma. Ela falou pelo filho, por Nathan, por todas as crianças que olhamos sem ver. Nunca pensei que estaria aqui, neste palco. Não tenho um diploma de prestígio. Venho de um mundo que muitas vezes esquecemos. Mas Nathan me via como uma igual. Ele via meu filho, acreditava nele. Então, hoje, quero que cada criança a quem dizem isso não é para você saiba que pode aprender, sonhar, criar e ser amada. Não importa de onde venha. Na primeira fila, Liam ainda segurava seu livro. Suas pernas nem tocavam o chão, mas seus olhos estavam fixos em Danielle. Orgulhoso. Silencioso. Presente. Richard olhou para ele por um longo tempo. Então, num gesto simples, mas significativo, desceu do palco e se ajoelhou ao lado dele. Colocou a mão no ombro do rapaz. Nathan ficaria orgulhoso de você, ele murmura. Liam virou a cabeça lentamente e respondeu, com um sorriso calmo de crianças que entendem mais do que dizem. E ele me ensinou a ver as coisas de forma diferente. Richard fechou os olhos, o coração transbordando de dor, mas também de significado. Naquele quarto, naquela missão, naquele garotinho e naquela mulher que se tornará diretora, ele encontrara o que nem dinheiro nem fama lhe ofereciam: uma razão para existir. E talvez, através delas, uma maneira de tornar Nathan eterno.